Olá Brasil, olá Rondônia, estamos aqui de volta com o nosso RTN Revista. Polícia Militar de Rondônia, Coronel Regis Braguin. Coronel, o senhor é muito bem-vindo, essa casa aqui é sua, sinta-se como se estivesse na minha casa e você fosse o meu convidado. Fica à vontade, por favor, se apresenta, fala quem é Regis Braguin. Bom dia, Dilton, muito obrigado. Hoje estou como comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, meu nome é Regis Braguin. Tenho 43 anos de idade, 3 filhos, moro com meus 3 filhos, mais a minha mãe comigo, e tenho aí uma jornada já de 23 anos na Polícia Militar, e iniciamos essa carreira já como soldado. Então nós passamos pelos 2 portais da Polícia Militar mediante concurso para soldado, mas aí no futuro, alguns anos depois, a gente fez o novo concurso para oficial da Polícia Militar, que é a carreira que atinge o comando da Polícia Militar no futuro, Então, nós temos essa jornada resumidamente e estamos aqui para colaborar com as informações, trazer notícias à população, aos nossos telespectadores do programa, com muita alegria. Que bom te receber aqui. Reforço que você é bem-vindo, que você pode ficar à vontade. Aqui nós não temos a gente sempre deixa o nosso entrevistado para falar aquilo que deseja falar, a hora que deseja falar, da forma que deseja falar. Coronel, o senhor foi o primeiro comandante-geral da PM de Rondônia a ingressar na polícia como soldado. Como que é essa experiência? Tem alguma diferença? O senhor sente alguma diferença em relação a isso? Na verdade, a gente se sente abençoado. É uma jornada desafiadora, Normalmente, tanto que é o primeiro caso na Polícia Militar de Rondônia. Nós somos hoje o 28º comandante-geral da Polícia Militar e a gente teve essa oportunidade, essa grande honra de começar essa jornada como soldado. É um fato histórico, então existe uma mistura de honra, de sensação de pertencimento elevada à Polícia Militar, mas eu também considero uma grande missão. Acredito que você chegar ao maior posto, a maior função da Polícia Militar, iniciando lá na patente mais baixa, o inicial, a ponta da linha da Polícia Militar, é um desafio que vem trazer uma quebra de paradigma, Qual é a vantagem que a gente pode ofertar à frente do comando, tendo essa jornada histórica? E a gente entende que essa jornada a gente colabora no sentido de ter maior proximidade com a tropa, com os praças combatentes, que é o nosso pessoal do atendimento à sociedade, o atendimento direto, são os praças combatentes que atendem a ocorrência. Desculpa, quantos anos o senhor serviu a Polícia Militar como soldado? Foram 3 anos ao todo. Como soldado e logo em seguida foi fazer o curso de formação de oficial? Começamos em 2002, o concurso foi em 2005, até finalizar a jornada em 2005. Em 2006 eu fui para São Paulo fazer o CFO. Fazer o CFO, Academia de Formação de Oficiais, e ficamos lá até 2009, E aí em 2010 a gente veio como aspirante, ficamos na região de Buritis, alguns meses em Ariquemes, voltamos a Buritis, totalizando ali uma jornada de 4 anos. Mas pelo que eu acompanhei aqui do seu histórico, o seu início foi em Ji-Paraná. Exatamente, comecei soldado em Ji-Paraná. Eu fui lotado, na verdade, lá em São Francisco do Guaporé, passei uma jornada de alguns meses lá, retornando a Ji-Paraná até a gente passar no concurso para oficial. Então, essa é a jornada que a gente começa, e isso faz com que a gente tenha, pelo menos, uma tranquilidade em poder dizer que a gente tem uma percepção com relação à parte operacional, aos desafios dos policiais que estão na rua, os desafios de quem, por exemplo, já puxou guarita de presídio, que na minha época tinha, Nós tínhamos antigamente muito policiamento a pé na folga de serviço, hoje tudo motorizado, Hoje o desenvolvimento da Polícia Militar, ela preconiza a sua grande capacidade de mobilização operacional. Então, o patrulhamento motorizado ele é o carro-chefe hoje do policiamento, Então a gente faz parte de uma outra geração, E esse envolvimento faz com que a gente sempre lembre de onde a gente veio. E esse trabalho, eu acho que requer também bastante humildade, para você ter a sensibilidade, para você tomar decisões adequadas, E aí o período na jornada de oficial
É o período de tomada de decisões, é o período de planejamento, é o período de buscar muita resiliência com relação aos obstáculos, aos desafios. Você não decide mais individualmente, você decide... já como soldado, já não decide individualmente, porque você está numa equipe. Mas depois você começa a comandar frações, pelotões, companhias, batalhões. Então você começa a ter uma complexidade na tomada de decisão, né? Então a responsabilidade aumenta bastante. Então a gente conseguiu ter essa oportunidade. É um misto que eu acredito que vai ajudar a Polícia Militar a se desenvolver institucionalmente. E tem desenvolvido. Inclusive, a gente ouve, pelo menos de uma forma extraoficial, que a Polícia Militar de Rondônia, se não é pelo menos uma das melhores polícias do Brasil. Você tem algo a dizer em relação a essa informação? Sempre, a gente escuta falar, mas eu gosto de dar um destaque. Não é uma mera menção elogiosa à Polícia Militar de Rondônia. A Polícia Militar já tem pesquisas feitas que é a segunda maior honesta, né? A mais honesta. No ranking ela está em segundo lugar. Então nós figuramos como uma polícia mais honesta. A Polícia Militar de Rondônia ela tem algumas características diferenciais. Eu acho que até um reflexo da cultura de Rondônia. Capacidade de integração, casos de sucesso nas qualificações fora do Estado. Então, nossos policiais vão fazer qualificações fora do Estado, sempre estão trazendo conhecimento, são formados, bem formados, são destacados nas missões fora do Estado. E nós temos, por exemplo, uma boa conjugação do emprego operacional com capacidade tecnológica. Então, nosso sistema de registro de ocorrência é um dos melhores do país, porque ele trabalha não só no seu formato digital online, mas ele também trabalha offline, enquanto 90% dos estados ainda não tem essa tecnologia. Nós implementamos já no ano passado, começou em 2023 o projeto piloto, mas solidificamos no ano passado a inserção da inteligência artificial para a descrição das ocorrências, né, em nossos sistemas tecnológicos. Então, além de ser tecnológico, trabalhar offline, agora a inteligência artificial ela vem para acelerar o tempo da execução e diminuir os erros de construção da ocorrência. Então, isso facilita muito a atividade policial, é uma estimativa da economia de 35% a menos do tempo gasto, e isso a Polícia Militar ela é pioneira. Nós também somos pioneiros na questão do programa de enfrentamento à violência doméstica, onde todas as polícias, como a nossa, possuem a Patrulha Maria da Penha, mas nós temos um núcleo de proteção e enfrentamento à violência doméstica, que é um núcleo 24 horas, uma base 24 horas, recebendo emergencialmente, seja do atendimento 90, da patrulha que foi atender o caso de violência doméstica, ou até mesmo pelo WhatsApp, ou pelo nosso aplicativo, alguns pedidos urgentes de proteção, de medidas protetivas nos casos de violência doméstica. E a gente, nesse núcleo, protocoliza ao plantão judiciário. Isso significa uma resposta em menos de 24 horas do juiz já conceder a medida protetiva de urgência. Então, esse é um caso pioneiro também da Polícia Militar. Só essas duas ferramentas, por si só, já colocam a gente como referência nacional. Eu quero só abrir um parênteses, nós vamos falar um pouco depois de inteligência artificial, mas eu quero abrir um parênteses aqui para fazer contar uma experiência pessoal que eu tive. Eu estava na SESDEC um tempo atrás, o senhor tinha recém assumido o comando geral da polícia, e eu estava conversando com uma sargento que hoje está lotada na SESDEC. E conversando com ela, eu até me esqueci o nome dela, até peço desculpas. Conversando com ela, eu sempre gosto de incentivar as pessoas. Um exemplo disso aconteceu com o Coronel Vital, que eu sempre conversei, bati muito papo com ele, talvez fosse uma das pessoas que eu mais converso ali do quadro dos militares do governo do estado, e conversando com o então TC Vital, Tenente Coronel Vital, eu cheguei para ele, eu sou vizinho do Comando Geral dos Bombeiros, eu falei para ele assim, em breve nós seremos vizinhos. É claro que ele entendeu o que eu estava querendo dizer. Só que eu falei, depois eu conversando com ele, na última entrevista, eu falei, você foi apressado, hein? Você nem passou, eu falei que em breve nós seríamos vizinhos, você nem passou por essa fase. Mas voltando à sargento da SESDEC, eu conversando com ela e falei assim, me cumprimentando, eu falei, coronel, e citei o nome dela. Não, eu sou sargento. Não,
você é sargento hoje, mas você vai chegar a coronel, vai falar, meio desanimado, eu falei, espera aí. Olha o exemplo que dentro da sua corporação você tem. Quem é o comandante geral da PM? Já falou, é o Coronel Braguin. Falei, como ele começou? Ela falou, foi como soldado. Eu falei, então, ele é o primeiro PM que ingressou na força como soldado e hoje é comandante geral. Então, o que te impede de chegar a ser coronel? Ela falou, você tem razão. Então, até o seu exemplo serve como motivação para toda a tropa, para toda a força policial. Com certeza. Eu gosto muito de me dirigir à nossa tropa, nas visitas que a gente faz dentro do estado, e dizer que eu sou a prova de que eu sou tão comum quanto o soldado mais moderno que entrou ontem na Polícia Militar. Nós somos a mesma pessoa, somos comuns, nós temos apenas responsabilidades em tempos diferentes. E realmente a entrada como soldado a chegar ao comando geral é uma quebra de paradigma, que acho que é o primeiro potencial que as pessoas despertam, exatamente a inspiração de que é possível, né, você chegar no posto mais alto da corporação, e isso é reflexo de duas coisas que eu posso dizer da minha parte pessoal. Muita fé, né, e sonhar. Você tem que sonhar, e o resto é você estar se preparando da melhor maneira possível. Ao longo da carreira, isso vem crescente na minha convicção, de que você tem que estar se preparando, porque as oportunidades elas vão aparecer em algum momento. E aí que você esteja atento para aproveitá-las. Eu, graças a Deus, Deus me oportunizou esses momentos rápidos, já de soldado, pulei para oficial mediante o concurso, e isso facilitou essa jornada para chegar ao posto de coronel e acabar virando a opção honrosa da escolha do governador de seu comandante-geral. Muito bem, coronel, muito bem. Eu diria que não foi por acaso, não foi por sorte, foi por mérito e por trabalho. Quando você poderia ter se conformado em continuar a galgar a carreira degrauzinho por degrauzinho, né, de soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e por fim subtenente. Até subtenente que pode. Quadro de praça, subtenente. Até subtenente. Maior patente. Maior patente. Então, porém, o senhor como coronel Vital, não, vou dar um passo mais largo, já pulou de soldado para tenente, mas não foi por sorte, não foi pelos seus olhos bonitos, foi por merecimento. A gente tem que descontrair um pouco aqui, tá? embora a gente respeite aí a liturgia do cargo, mas a gente tem que descontrair um pouco. Não, sem problema. É exatamente isso, a gente tem que estar preparado, né? Uma coisa que fica muito clara, a gente cumpriu a regra do jogo. No concurso, para entrar, fizemos o concurso. Passar nas etapas avaliativas, passamos nas etapas avaliativas. Cumprimos nossa escala como soldado, cumprimos nossa escala como soldado. Apareceu nova oportunidade, começamos esse processo tudo de novo. E a gente foi cumprindo essas etapas com sucesso, né? Então, essa é a parte que realmente é a regra do jogo e a gente tem que cumprir, caso a gente deseje o crescimento. E se fizer as coisas de forma correta, muito trabalho, eu acredito que deve ter tido noites de estudo para poder conseguir passar no concurso de formação de oficial. Com certeza. Eu gosto de destacar uma coisa, eu tenho um compromisso com Deus de dizer que eu não estudei para fazer o concurso para soldado e passei. Eu não estudei para fazer concurso de oficial e passei. Então, para mim, é um testemunho que eu faço da vontade de Deus. Quando Ele quer, Ele consegue. No entanto, eu sempre fui um aluno que em sala de aula eu presto muita atenção. Não sou de estudar tanto fora da aula, mas na sala de aula fica tudo na minha memória. Durante a minha jornada do CFO, aí não tem escapatória. Aí não tem. Você precisa. É um universo de informações muito grande. Você tem que, além das questões da aula, que é a regra básica, você precisa depois se preparar para as provas, são pesadíssimas, né? E lá em São Paulo, os meus colegas de São Paulo estavam há 5 anos fazendo cursinho preparatório para passar no concurso.
A média para entrar no Barro Branco, lá na Polícia Militar de São Paulo, você tirava a média que podia escolher Direito na USP, Medicina na Unicamp, e eles escolhiam fazer o Barro Branco. Então, uma concorrência elevadíssima, isso já trazia dentro do CFO uma bagagem intelectual muito forte deles. Então, o ritmo de conhecimento e o nível de provas eram muito elevados. E realmente não foi fácil esse período, teve que ter muita dedicação para que a gente tivesse sucesso na aprovação do CFO. Eu gosto sempre de frisar aqui a caminhada de quando uma pessoa senta aqui do meu lado, e em geral as pessoas que sentam aqui do meu lado têm algo a contar para o nosso telespectador. E eu gosto sempre de usar essa escalada, essa caminhada, como motivação para quem nos vê. Da mesma forma que eu acredito que toda a tropa se motiva no seu exemplo, no seu testemunho de vida, também serve para o nosso telespectador, para entender que hoje você está aqui, talvez ali, eu não posso... no mais baixo posto hierárquico da Polícia Militar, e hoje está exatamente no mais alto posto, e eu diria que num relativo curto espaço de tempo. Que a gente, você vai falar, mas aí você tem um espaço aí temporal de quê? 20 anos? 20... O todo de carreira são 23 anos, né? Então, 23 anos, não é exato. Para quem entrou como soldado, é um curto espaço de tempo. Né? Diferentemente de quem já entra como aspirante, né? Para logo depois subir, ser promovido a segundo tenente, diferentemente, né, do seu caso, que entrou como soldado. Coronel, nós já estamos encerrando esse primeiro bloco, tá? No intervalo, nós vamos para um breve intervalo. Peço ao telespectador que aguarde o próximo bloco. No próximo bloco nós vamos tratar de assuntos mais interessantes, mais voltado às ações da polícia, mais voltado àquilo que tem acontecendo, aquilo que de fato diz respeito ao benefício, aquilo que envolve diretamente a população, a sociedade como um todo. Fique aí, já a gente volta. Estamos de volta com o nosso RTN Revista e o nosso entrevistado de hoje é o Coronel Regis Braguin, comandante-geral da PM Rondônia, Polícia Militar do Estado de Rondônia. Coronel, hoje, dessa vez nós vamos começar esse segundo bloco de uma forma diferente. Cláudio, por favor, solta o vídeo para a gente. A história é feita por aqueles que se dedicam, que enfrentam desafios e que acreditam em um futuro melhor. Desde 1975, a Polícia Militar de Rondônia tem sido um pilar de segurança e serviço para a nossa comunidade. Nossa trajetória é marcada por dedicação, evolução e um compromisso inabalável com a sociedade. Em nossos primeiros anos, com a criação do Cefap, plantamos as sementes da excelência e do profissionalismo que floresceriam ao longo das décadas. Com o tempo evoluímos, criamos o Batalhão de Choque, Batalhão de Operações Especiais, Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação ao Crime Organizado, sempre buscando a melhoria contínua para proteger e servir com excelência. Hoje, somos uma instituição moderna que investe em tecnologia e educação continuada, garantindo que estamos prontos para enfrentar os desafios contemporâneos. Nosso compromisso é com você, cidadão rondoniense. Trabalhamos incansavelmente para garantir sua segurança e bem-estar. Nossa história é nossa força, e é com essa força que continuaremos a escrever novos capítulos, sempre prontos para servir e proteger. Polícia Militar de Rondônia, servindo e protegendo.
Coronel, nesse quase meio século de existência da Polícia Militar de Rondônia, o que evoluiu, o que melhorou, quais foram os principais obstáculos? O senhor pode fazer um relato desses 50 anos, a evolução, de como foi, se o senhor tem conhecimento da história, do início, das dificuldades? É uma jornada cheia de desafios. E se a gente contabilizar a Polícia Militar, se contar ainda o território federal de Rondônia, a Polícia Militar estaria fazendo 80 anos, né? E, inclusive, nós estamos trabalhando num projeto, assim como o Roraima fez, tem a mesma idade, eles contabilizam 80 anos. É para reconhecer... Mas nós vamos fazer aqui o 50 e depois a gente evolui, vamos dar um salto. Vai pular de 50 para 80. Exatamente, mas a gente tem que olhar os desafios socioeconômicos que o Estado viveu, né? Então, quando a gente calcula ali, desde a época do Seringal, depois vem a ocupação do território, a área agrária, quando veio a ocupação da zona rural, para que tivesse mais povoado em Rondônia. Depois nós temos os desafios da época da extração de garimpo, região de Alto Paraíso, né, região de Ariquemes. Depois nós temos também, além do garimpo com a casterita, mas com ouro, né, são desafios que acabam impactando a segurança pública e a Polícia Militar acaba sendo o carro-chefe das respostas imediatas. Nós tivemos também a construção das usinas, esse período da construção das duas usinas também foi um momento desafiador, tivemos ali questões de greve, depredação, a Polícia Militar teve que ser o escudo para restabelecer a ordem, o impacto social que desdobrou das usinas para cá, com relação ao boom da população e os conjuntos habitacionais que foram construídos para aportar, recepcionar essa quantidade de população. A usina que saiu finalizou suas obras, mas a população de mão de obra mais pesada ficou, né? Então o crescimento populacional, os reflexos às vezes da falta de planejamento durante as décadas recai, a questão da problemática de saúde e da mobilidade urbana que traz um trânsito violento acaba recaindo sobre a responsabilidade da Polícia Militar ter que fazer frente, ter que trazer prestação de serviço com essa situação que foi despejada de forma sem o planejamento adequado, ou seja, nós tivemos momentos de boom econômicos, mas também não tivemos ali a verdadeira gestão política do período para que houvesse a distribuição social das riquezas. Então, não foi investido adequadamente ao longo desses anos a mobilidade urbana, a infraestrutura de saúde, a infraestrutura de população, de moradia, e hoje nós vivemos aí também o aporte desses reflexos crônicos que são depositados nos mandatos atuais de governo, né? Seja ele estadual e municipal, quando se trata aqui de Porto Velho. Mas a Polícia Militar vem se reinventando, então às vezes o desafio de não ter o efetivo necessário ao longo dessa jornada fez com que nós aprimorássemos também o investimento em tecnologia. Então hoje nós podemos falar que nós somos referências em tecnologia, nós podemos dizer que nós sempre procuramos soluções adequadas. Então, assim como a Polícia Militar de Santa Catarina inovou com o registro tecnológico das ocorrências, nós também fomos o partícipes e trouxemos a tecnologia, só que nós aperfeiçoamos, né? Principalmente com relação ao registro offline, permite o batalhão ambiental fazer o seu trabalho de fiscalização e proteção ao meio ambiente e fazer os registros eletrônicos. Nós temos também o investimento no parque tecnológico hoje, na segurança pública, que facilita o quê? Melhora a qualidade do nosso efetivo atual a ter uma abordagem mais eficaz. E se eu tenho uma abordagem cada vez mais eficaz, eu tenho o uso progressivo da força, quando necessário, melhor aplicado. Eu tenho a identificação da atitude suspeita do policial mais precisa, com mais qualidade, porque o aporte tecnológico dos sistemas, do nosso banco de dados que agora nós temos sobre toda a pessoa que nós abordamos, não é só nós temos o banco de dados de pessoas com mandado de prisão, que isso é nacional, mas nós também temos tudo aquilo que a gente aborda, a gente fotografa para que tenha a preservação da publicidade necessária
quando requerida pelo Ministério Público, mas também temos a garantia do respeito à garantia individual, coletiva e também o respeito à aplicação da lei quando se fala em atitude suspeita. Então, são situações que fazem com que a Polícia Militar de Rondônia se sobressaia frente a toda essa gigante demanda, né? E hoje também nós temos a maior performance e evolução do momento, que é a integração de inteligência, o trabalho fomentado pela inteligência da Polícia Militar, disponibilizado ao Ministério Público, ao GAECO, que é o Grupo de Ação Especial Combate ao Crime Organizado, às inteligências da Polícia Federal, da Polícia Civil, a capacidade de trabalhar integrado através do sistema de inteligência e o desdobramento quando se tem informação de qualidade, onde no policiamento ostensivo a gente pode atuar baseado nas orientações da atividade de inteligência. Isso tem sido uma constante evolução, permitiu à Polícia Militar, por exemplo, hoje inovar no Brasil com a criação de um batalhão ostensivo de combate ao crime organizado. Não é um batalhão de investigação, é um trabalho de combate no ambiente ostensivo, na parte ostensiva. Isso requer muita inteligência integrada, informação de qualidade, para que ele tenha um combate contundente ao crime organizado, identificando funções, pessoas estratégicas e o devido combate bélico às facções que são os fomentadores do nível de violência na segurança pública, seja ela nas mais diversas ocorrências. O furto é potencializado porque eles fomentam o tráfico de drogas, o que aumenta o nível de usuários, e os principais usuários tendencialmente vão praticar furto porque eles, através do vício, corroem a sua estrutura familiar, corroem a sua estrutura profissional de subsistência e vai partir para a criminalidade. Tem também o fomento do crime organizado para a potencialização de roubos, o roubo em residência, o roubo em comércio, o roubo de caminhonetas, o roubo de celulares, para que são patrimônios subtraídos de forma violenta que fomentam o capital do tráfico para comprar drogas na Bolívia. Nós estamos posicionados estrategicamente. Rondônia está... Muito se fala que Rondônia está no coração da Amazônia ou no coração do Brasil. Eu falo mais precisamente, Rondônia está no coração da América Latina. Observe a geografia da América Latina. Rondônia está exatamente ao centro da América Latina. Então é a mesma distância para o Atlântico, a mesma distância praticamente para o Pacífico, até menos inclusive. Então assim, nós estamos posicionados e temos uma bacia hidrográfica com o Rio Madeira, que faz aí o escoamento logístico dos grãos, dos eletrônicos, o transporte de combustível para o consumo aqui em Rondônia. Ou seja, tudo isso reflete na segurança pública, né? A posição estratégica. E aí a gente desenvolveu esse batalhão. Ele é mais do que o policiamento tático. A gente chama ele de batalhão de policiamento tático, de ação em ação crime organizado. Ou seja, enquanto o Brasil tem lá a Rota, Rony, Rotan, em vários estados, os patrulhamentos táticos, patamos, nós aperfeiçoamos a unidade com uma linguagem mais atualizada para que a nossa orientação policial seja muito mais abrangente. Conjugue no campo do patrulhamento tático já um trabalho de informação de qualidade que é decorrente de uma inteligência forte. Então, esses são os desafios que a Polícia Militar conseguiu desenvolver ao longo do tempo, né? Então, faz com que ela seja bem sucedida, né? Capacidade de integração já foi dita, e agora em janeiro nós tivemos um episódio muito difícil, que foi reagir a um salve do crime organizado, precisamente do Comando Vermelho, né, que estava incomodado com a atuação do batalhão do crime organizado e resolveu retaliar a força do Estado, matando covardemente um policial militar que morava no conjunto habitacional, né, e isso fez depois, com a reação de controle, de identificação de quem foram os partícipes nesse local, fez com que eles ampliassem a sua agressão contra o Estado, determinando o famoso salve, que são os salves destinados a causar terrorismo na sociedade, com as ações de queimadas de bens públicos e privados. Então, a gente foi desafiado, mas a Polícia Militar ela conseguiu sobressair, e o Estado de Rondônia, principalmente, as forças de segurança sobressaíram rapidamente. Por quê? O que acontece em vários estados acabou acontecendo aqui. Isso é reflexo de um problema de segurança pública nacional. Na verdade, transnacional. A sofisticação, o desenvolvimento
do crime organizado no Brasil já é um problema transnacional. Depois eu posso falar mais sobre isso daí. Mas esse FS acabou atuando aqui. Por quê? Ela se sente forte, o Estado está combativo aqui, resolveu retaliar, mas nós reagimos em 4 dias, restabelecemos a ordem. A partir do 4º dia após ataques, nós estancamos, contemos essa crise, restabelecemos a ordem e continuamos avançando naquilo que nós já estávamos, combatendo o crime organizado, alcançando as pessoas estratégicas, esses criminosos estratégicos do crime organizado, principalmente naquele momento aqueles que foram identificados como os executores do homicídio do policial, e demos o destino que eles decidiram. Aqueles que resolveram se entregar foram presos pela Polícia Civil. Aqueles que resolveram enfrentar o combate bélico do Estado resolveram morrer ao enfrentamento com a Polícia Militar. Então, esse foi uma ação desafiadora e que nós consideramos um caso de sucesso. Por quê? Porque nos estados que passaram por esses problemas e que alguns ainda passam contumazmente, eles têm uma dificuldade de restabelecer a ordem de 15 a 30 dias. Outros não, tem estado que não está conseguindo reagir, está sendo constantemente enfrentado com relação à força de segurança. E nós estancamos isso em 4 dias e agora nós conseguimos jogar a incidência para baixo, trouxemos um momento de paz de janeiro para cá, os índices estão mais baixos do que a média de anos anteriores, e a gente também ampliou com a implantação do novo plano do governo do Estado de trazer dignidade às moradias dos conjuntos habitacionais, que é o chamado Plano Aliança pela Vida. Então a gente fez a ocupação desses locais, a Polícia Militar e a Segurança Pública não saem mais dali, permitiu que o resto do Estado agora faça o seu esforço extraordinário de implementar as ações desde sociais, de inclusão social, de resgate às moradias que foram invadidas, onde os moradores foram expulsos, para que eles possam ter a vida digna, e aí com a presença 24 horas da Polícia Militar naquele local, essa paz está estabelecida. E ela não para por aí, como eu falei, inclusão social, a inclusão das crianças no momento de descontração, as praças sendo reformadas, quadras e mais esses projetos que nós estamos cumprindo a determinação do nosso governador, né? O Coronel Marco Rocha foi visionário na implementação desse plano, que é o envolvimento integral e em mesmo passo de todas as esferas do poder público e também com o convite dos demais poderes, né? A esfera federal e o municipal, principalmente o município que entrou forte nessa parceria, já está dando bastante resultado no ambiente social. Isso é a dignidade que a gente busca nesses conjuntos habitacionais, onde moram 99 de pessoas honestas, trabalhadoras, e a Polícia Militar sabe muito bem disso. Eu já havia tratado, não de uma forma tão profunda, com o Coronel Vital em relação às ações da PM diante desse episódio. Depois que eu tinha feito essa entrevista com o Coronel Vital, eu fui visitar, estava até junto com o Cláudio, o Orgulho do Madeira. A gente estava dando uma volta pela cidade, verificando o sinal da TV, se estava em ordem, estava pegando em todo o município, não todo o município, mas pelo menos dentro da cidade de Porto Velho. E nós nos deparamos casualmente com um grupamento da Polícia Militar ali no Orgulho do Madeira. Fomos chegando lá na frente, estava fechado, não tinha como eu prosseguir, eu fiz o retorno e parei. Falei, vou lá conversar com eles. Conversei com o pessoal que estava lá naquele momento, fui muito bem tratado, por sinal, como sempre fui. Eu nunca tive problema nenhum de relacionamento com policiais, não... aí fica aqui uma dica para a população como um todo. Você quer ser bem tratado por policiais? Você não quer postar videozinho reclamando da ação da polícia? Trate-os com cordialidade também, respeite a autoridade deles, que assim você vai ser super bem tratado, como eu sempre fui. E aí, nessa ocasião, comecei a conversar com eles lá e perguntei para eles como é que estava ali a situação. Eles falaram, não, realmente tudo isso chegou aqui. Não foi nem o Coronel Vital quem me disse isso. Eu não me lembro o nome das pessoas, infelizmente, não gravei nada. Eles até falaram que não estavam autorizados, como de fato eu entendo que para falar pela Polícia Militar precisa ter uma autorização de uma assessoria de comunicação, precisa ter alguma autorização, não é só simplesmente falar.
e eles me disseram extraoficialmente que a cidade cresceu, foram criados esses conjuntos habitacionais sem que houvesse infraestrutura, tanto de saneamento básico como de segurança. E talvez por isso que se gerou, que se criou essa imagem de violência ou até mesmo uma realidade de violência nesses conjuntos habitacionais. O senhor confirma isso? Exatamente. O secretário tem as informações muito precisas sobre esse contexto histórico e nós somos categóricos, né? Inclusive, o secretário e eu, salvo engano, nós fizemos um curso de aperfeiçoamento de oficiais quando nós éramos capitães, que é um requisito para você ser promovido a oficial superior, major e seguir as patentes seguintes. Ela funciona como uma pós-graduação dentro da polícia, do bombeiro, e lá nós trabalhamos já naquela época, em 2015, sobre o contexto dessa quantidade de conjuntos habitacionais construída em curto prazo e também sem depois a gente verificar que a entrega desses conjuntos foi feita de forma muito precária, no sentido de que a gente identificou a falta de finalização de algumas estruturas desses conjuntos, para que a pessoa entre nela, não só para morar, ter um teto para se cobrir, mas que ela tenha uma garantia de acessibilidade ao seu ambiente de moradia de forma segura. E depois, com o passar dos anos, ainda mais agora, como nós somos os gestores da segurança pública em nosso estado, verificar que não foi feita nenhuma avaliação de impacto de segurança. E essa é uma avaliação que é o quê? Quando você desenvolve um projeto, seja de inclusão social, de qualquer um segmento para estruturar a população de uma localidade, você precisa identificar o que aquilo precisa. Se se trata de conjunto habitacional, aquele conjunto habitacional vai ter mobilidade urbana, vai ter ônibus, vai ter acesso à saúde, vai ter acesso aproximado à educação, vai ter acesso aos mantimentos necessários para a sua subsistência de cesta básica, comércios, isso foi fomentado. É previsto um posto policial próximo, é previsto que tenha patrulhamento identificado específico, ou seja, você vai fazer um crescimento estrutural da cidade. Você também vai fazer um crescimento estrutural de segurança pública, vai ser ampliado mais efetivo, vai ser ampliado mais quartéis, vai ser ampliado mais delegacias. Então, a gente viu que isso não foi planejado. Essa conta chega. E hoje, em 2024, de 2020 para cá, essa conta chegou. Por quê? O Estado não chegou por inteiro, mas não existe vácuo no poder. O crime organizado tem se desenvolvido a nível nacional e eles encontraram, iniciado lá no Rio de Janeiro, essa invasão de conjunto habitacional, principalmente prédios, edificações, que é um problema horrível para a segurança pública, né? A construção habitacional de prédios foi iniciado lá no Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. E a partir dali eles começaram a invadir, expulsar moradores e fazer a locação, seja para criminosos ou para o próprio morador, para que a arrecadação do aluguel venha como vetor de financiamento do crime organizado. Então isso aconteceu aqui também, ou seja, é uma sofisticação do crime sendo exportada, né? Para Rondônia, né? Importada. Perdão, Rondônia vai importando esse conhecimento porque o crime organizado se estendeu até esse local. E aí vira um problema de segurança pública, as pessoas querem a resposta imediata. E às vezes você tem a estrutura necessária, às vezes você não tem a estrutura necessária. Então acaba sendo um problema sério. O Coronel Vital, nosso secretário, sabe muito bem disso, tem feito um trabalho enorme para subsidiar as nossas forças a fazer uma resposta adequada. Infelizmente também, Porto Velho tem um problema, que o crescimento da cidade é um crescimento muito horizontal. Eu já vi diversos estudos que um crescimento horizontal, ele dificulta toda a ampliação da rede de saneamento básico, toda a rede estrutural para poder amparar aquela população que tá expandindo ali para as margens da cidade, né, diferentemente de um crescimento vertical, porque o crescimento está concentrado em uma determinada área. Se nós analisarmos, por exemplo, a gente for comparar
a cidade, o centro de Porto Velho, a área central de Porto Velho, não falo o centro, mas pelo menos toda a área central ali, né, que envolve aqui o bairro Olaria, o bairro São João Bosco, São Cristóvão, até a Embratel ali, que a gente pode considerar a área central, se nós formos considerar, nós vamos olhar e comparar com o mesmo centro de uma cidade do mesmo porte de população de Porto Velho, a gente vai ver que Porto Velho é pouco urbanizada, tem poucos prédios em relação a essas cidades. Por quê? Porque o crescimento é horizontal, o que dificulta. Sem contar que, como todos nós sabemos, Porto Velho é a maior capital do Brasil em área. Exatamente. E, se não me engano, eu acho que é o 3º ou 4º município, eu não me lembro também, em área territorial, né? Se a gente analisar de ponta a ponta, Porto Velho, se você pegar aqui do Candeias até a divisa com Acre, dá 300 quilômetros. Então, é uma área muito grande para que haja o policiamento. E eu acredito que isso dificulta também. Eu estou correto? Exatamente. Isso é um outro problema, mas olha só, eu gosto de fazer uma análise mais precisa com relação a conjuntos habitacionais e o impacto disso. A gente tem que lembrar que o convívio em município do povo, existem regras de conduta. E aí eu faço a seguinte comparação. O senhor mora em apartamento, por exemplo? Não, moro em casa. Mora em casa. Quem já morou em apartamento ou tem experiência, os condomínios privados, por exemplo, os prédios onde há moradia, existe ali o síndico, existe ali todo um regramento, um regimento interno mostrando quais são as regras de condutas que o morador tem que ter. Se ele vai pagar o condomínio, a parcela mensal tem que pagar. Sim. Se ele não pagar, tem multa. Se ele faz barulho até determinado horário, é autorizado, determinado horário não é. Se ele tem área de recreação, é uma área comum, então tem que ter uma regra, um limite, ele não pode trazer quem ele quiser, às vezes tem regras de limite de visitantes, ou seja, os apartamentos, as moradias verticais, elas têm uma série de regras porque as pessoas estão mais aproximadas, então se ela é mais barulhenta pode incomodar, então tem que ter todo um regramento, um ajuste de conduta nisso. Se é complicado, e nós sabemos de casos e casos, muitas vezes de ocorrências, às vezes gera ocorrência policial, mas nós temos ações civis, onde há problemas de conflitos de moradores em condomínios privados, que são condomínios de pessoas que têm uma condição remuneratória mais vantajosa. Imagine quando você constrói prédio para o conjunto habitacional popular, onde as pessoas têm uma capacidade financeira mais limitada, onde ela precisa de mais auxílio de incentivo de inclusão, e desde financeira a inclusão social do Estado, e aí você coloca ela em convivência aproximada, e aí você não tem síndico, você não tem ali uma construção. Então isso acaba sendo um problema de segurança pública, por isso que a segurança pública deseja que as construções habitacionais tenham 2 princípios respeitados. O primeiro dele, o impacto de segurança pública tem que ser colocado. Se a gente falar que tem que esperar concurso para mais efetivo, construção de quartéis, aquisições de mais viaturas para policiamento, isso tem que ser respeitado, para a gente chegar junto e oferecer realmente uma condição digna ao morador. O outro, que seja em área horizontal. Por quê? Para que a população que não tenha condições de pagar uma mensalidade de condomínio tenha o seu espaçamento, e assim você minimiza conflitos de relacionamento, da conduta de convivência, e eventuais divergências das condutas seja superado pelo patrulhamento preventivo, que a sua ronda policial já inibe qualquer tipo de confusão, ou que se tiver uma necessidade de intervenção, já tem um agente do Estado para trazer a pacificação daquele local, ou até mesmo um registro policial, se for necessário. Então essas coisas devem ser analisadas. As pessoas que pensam em política pública, né, que desejam trazer investimentos à população que mais precisa, ela precisa respeitar essas regras para que ela tenha realmente condições de oferecer dignidade à população que tanto almeja e necessita. Coronel, nós estamos encerrando, já encerrou o nosso tempo desse bloco, mas nós vamos voltar, nós vamos abordar outros assuntos muito interessantes. Antes de nós entrarmos no nosso bloco comercial, eu quero, você que tem um comércio, que tem qualquer tipo de negócio, quiser anunciar conosco, entre em contato pelo DDD 69, estamos aqui em Porto Velho, 993 17 88 40. Quem vai te atender sou eu mesmo, eu vou atender e vou apresentar um plano
que caiba, que você possa, que entre no seu orçamento, que caiba no seu orçamento. DDD 69 993 17 88 40. Faça como a MS Distribuidora, a Coimbra Distribuidora, faça também como o leite fresquinho que tá entrando aqui como nosso patrocinador também. Temos apoiadores também, como a transportadora, a Visone Transporte, que também é nosso apoiador. A Rondoquímica, através do senhor Luiz e da filha dele, a Mariana. Venha aqui conosco, venha conosco, anunciar conosco que nós temos um plano que cabe no seu orçamento. Já a gente volta. Estamos de volta com o nosso RTN Revista. O nosso entrevistado é o Coronel Regis Braguin, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia. A gente estava falando sobre ações, sobre situações pontuais, sobre a evolução, né? Até, Coronel, eu queria ter abordado a respeito de certas situações, certos booms econômicos que aconteceram aqui no estado de Rondônia. Por exemplo, a década de 70, 80 e talvez até um pouco da década de 1990, houve o boom do fenômeno do garimpo. Logo depois veio a construção das usinas. E a gente sabe que quando há um boom econômico, principalmente quando começa a se escassear os recursos de onde do fator gerador desse crescimento econômico, a tendência é que haja também um aumento da violência, principalmente quando a gente se fala de garimpo, porque são pessoas, são homens trabalhadores. Eu trabalhei no garimpo, tá? Todas as pessoas que eu conheço do meu relacionamento no garimpo eram pessoas dignas, pessoas corretas. No entanto, a gente sabe que no meio, por ser um local isolado, ser um trabalho um trabalho muito perigoso, existem pessoas também de má índole, né? De má índole, exatamente. O que o senhor me diz em relação a isso? Quando há esse boom, como esses fenômenos, né? Como houve em relação ao garimpo e depois com a construção da usina? E será que pode haver mais algum aqui em Rondônia? Existe, a gente tem sim. Olha só, o estado ele é muito potencial. Rondônia é um local muito abençoado por Deus. Ele tem sempre oportunidades de crescimento econômico acontecendo. A gente teve, como falou ali, a época do garimpo, foi um boom econômico. A parte de minérios do estado de Rondônia, ela é muito forte, ainda pode ser mais expandida. Hoje, por exemplo, nós temos ainda a questão do ouro aqui do Rio Madeira, que é um problema sério, né? E a gente, infelizmente, o estado ele é muito afetado pela política nacional, né? Essa política nacional que ela não consegue desenvolver um projeto de preservação adequada do meio ambiente, mas também o desenvolvimento econômico, aproveitando o potencial da biodiversidade da Amazônia, o que é um local tão forte, e o minério é um desses vetores, né? O lítio, outros minerais que são importantes hoje para a tecnologia, por exemplo, acabam não sendo devidamente aproveitados. E isso acaba deixando, como eu sempre falo, aquele vácuo no poder, e o vácuo no poder surge a clandestinidade, surge a atividade criminal. Aí nós temos ali, muitas vezes, as dragas de ouro no Rio Madeira, nós temos ali 100 legalizadas, mas às vezes tem 700 ilegais. Uma draga para se construir custa 5 milhões pelo menos a 10 milhões, uma estrutura de draga para trabalhar no Rio. Então, assim, é muito dinheiro. Aí o Estado não tem um projeto, não autoriza, não legaliza o seu limite potencial sem causar o dano à natureza, preservando o meio ambiente, mas também não deixa explorar aquele potencial para trazer riqueza, para trazer inclusão social, para trazer produtividade, para trazer empreendedorismo, que vai trazer desenvolvimento econômico, vai potencializar o Estado desde a sua arrecadação para implementar em saúde, segurança e educação. Então, essas questões da omissão
desse guarda-chuva, por estar nessa política nacional que é muito demagoga, acaba influenciando, isso acaba implementando a violência nesses casos, né? Então, assim, aí nós temos também a questão da construção civil, que foi o caso das usinas, né? E hoje nós temos outros, né? Nós temos agora a expansão do agro. O agro, através da soja, ela está expandindo. O gado sempre foi forte. Então, a região do agro de Rondônia vai continuar sendo o grande alicerce por longos anos à frente. E qual que é o problema nessa história? O problema é também aquela questão nacional da falta da reforma agrária. Nós temos terras aqui que não foram devidamente tituladas, regularizadas. O Estado tem toda uma intenção, o Estado de Rondônia, o governador mandou servidores de patrimônio, servidores para o INCRA, para o governo federal, para ajudar a produzir regularização dos títulos das terras, propõe projetos de converter áreas que são da União para o Estado, para ele fazer a regulação fundiária. Mas o governo federal ele não anda, ele não entrega, né? Ele não permite, ele é leniente, ele se omite, e isso deixa a população na área de insegurança jurídica. Por quê? Porque aí qualquer um entra, vem a questão da posse, é uma questão natural do homem, onde não há propriedade regularizada e também não há presença do Estado, ele vai entrando porque ele vai tentar um espaço da vida dele através do usucapião. Então, tudo isso aí, além das influências de movimentos sociais que hoje estão totalmente contaminadas, usam a bandeira de movimento social, mas na verdade ali existem totalmente pessoas criminosas que estão aproveitando a estrutura de bandeira social para fazer atividade criminosa, a invasão ilegal, o homicídio decorrente disso para ocupar as terras e a partir dali fazer a venda das terras através de um loteamento para um preço mais barato, porque tudo aquilo é ilegal, não tem que prestar conta de nada e vai repassando para o próximo, e isso vira efeito. Então isso influencia o setor do agro, né? Seja para a pecuária, seja produção de grãos, seja para a produção também de café, das outras áreas de grão, desenvolvimento agrícola do Estado. E isso tudo despeja em impacto de segurança pública, através da violência. Então a gente tem esse desafio, a gente tem um olhar preocupante de expandir cada vez mais o nosso programa de patrulhamento rural, para que a gente esteja presente, ostensivo, para que o setor agropecuário, o setor do agro como um todo do Estado possa estar sendo empreendedor, desenvolvendo, porque é um investimento alto, né? A gente teve uma notícia agora, uma empresa de transporte logístico, ela fez a maior deslocamento aquático de soja, né? Mas é o maior transporte aquático de logística pelo Rio Madeira, é considerado o maior transporte do Brasil, porque uma embarcação com 30 barcaças, salvo engano, foram 75 mil toneladas de soja em 30 barcaças, com um rebocador com mais de 1.180 cavalos, né? Levou de uma vez só, né, esse deslocamento de Porto Velho pelo Rio Madeira até, salvo engano, Santarém do Pará em 5 dias. Ou seja, e nós temos lá o Poço Candeias, o posto de combustível Poço Miriam, que lá tem um espaço logístico totalmente lotado de carretas, estão carregadas, porque o nosso sistema de infraestrutura para repassar para a parte fluvial, ele tem uma capacidade limite que não está dando mais conta. Isso é reflexo do crescimento do agro, investimento está pesado, as pessoas estão investindo, o Estado de Rondônia está desenvolvendo, o solo é fértil, ele está sendo devidamente estruturado, desenvolvido para ampliar essa produção. E sem dizer que além de Rondônia ainda vem também o escoamento do Acre, da parte da soja, do grãos do agro, que vem do Mato Grosso. Perdão, falei Acre, mas é Mato Grosso, também vem para cá, as carretas estão aqui. Isso impacta também na mobilidade urbana, porque estão usando, a BR passa dentro de Porto Velho, então tudo isso impacta a segurança pública. Então a gente tem a necessidade, o governo do Estado está fazendo um esforço enorme, com todos os recursos que tem, para poder estruturar e atender todas essas demandas, mas o crescimento privado, ele está muito mais acelerado. E o Estado tem um limite.
tem um momento que ele tem que deixar o município também fazer a sua etapa. Questão de mobilidade urbana tem Estado, município e governo federal. A questão da regulação fundiária tem Estado, mas o governo federal é preponderante, e outras questões do governo federal. E além de alguns desafios de gestão, né? Nós temos aí, o governo federal tem um Fundo Nacional de Segurança Pública, tem os recursos para complementar os esforços do Estado, a contribuição obrigatória do governo federal de manter a segurança pública no Brasil, porque de uma certa forma isso também impacta até mesmo a soberania, mas ele condiciona umas regras que não estão adequadas com a necessidade dos estados, não estão adequadas com a necessidade do morador dessa região, do destemido pioneiro rondoniense que mora aqui nessa parte do Brasil, onde ela coloca regras, quer condicionar recursos que muitas vezes não é o suficiente, mas a gente precisa para a gente poder ampliar nossa capacidade de investimento, trazer mais equipamentos, atualizar sistemas e equipamentos, mas ela condiciona prioridades. Muitas vezes quer trazer câmeras corporais aos policiais, enquanto eu ainda nem tenho todo policial com pistola arma de fogo, pistola de choque, não letal, espargidor, kit de munição química para cada viatura. Por quê? Porque isso é uso progressivo da força. Então, mais do que registrar a ocorrência, eu preciso garantir proteção à sociedade, proteção às pessoas. E quando eu vou abordar alguém em atitude suspeita, se ela não colaborar, eu preciso fazer o uso progressivo da força. A câmera não vai me ajudar, a câmera não vai me proteger. Pelo contrário, ela só vai mostrar o quanto o policial está exposto num descompasso entre os seus meios suficientes para atender aquela ocorrência, que muitas vezes a resolução dela são das mais variadas possíveis. Então, assim, há uma falta de leitura técnica adequada do governo federal sobre a real necessidade de segurança pública aos estados, que são aqueles que têm a obrigação constitucional, através do Pacto Federativo, de oferecer segurança pública. E os estados estão sobrecarregados. Por quê? Porque os estados estão investindo como nunca na segurança pública. O estado de Rondônia é um dos que investiu muito proporcionalmente em segurança pública, investiu num parque tecnológico, fez contratação de efetivo para a Polícia Civil, que sofre com efetivo, assim como a PM, tem desdobrado equipamentos, desenvolveu um batalhão de combate ao crime organizado, já tem uma delegacia de repressão ao crime organizado, o Ministério Público tem um grupo especializado em crime organizado, nós temos toda uma frente estrutural de segurança pública combatendo o crime organizado, que é um problema nacional, não é um problema local, né? Mas nós estamos sobrecarregados. E aí as pessoas falam, pô, mas está faltando viatura, mas as viaturas estão o tempo todo atendendo 90, os 90 sobrecarregados, pô, estou ligando, não está atendendo. Mas por quê? Porque são muitas incidências. Mas por que isso está acontecendo? Está faltando mais investimento? Não é somente mais investimento. Não adianta você encher de polícia, você encher de investigação, se quem você vai prender vai sair pela porta da frente. O sistema de justiça criminal do Brasil é uma porta giratória. A polícia entra com o preso sai antes da polícia, depois que ela sai, e ela não pode ser apressada, porque são muitos benefícios aos criminosos. É uma série de prioridades aos criminosos, é uma série de regramentos para chegar aos criminosos, e é uma série de benefícios aos criminosos. Hoje, o criminoso no Brasil tem mais benefícios do que a vítima do crime. O grande instituto implementado no sistema criminal hoje o maior beneficiário é o criminoso, é a audiência de custódia. A preocupação nas garantias individuais, né, não é do cidadão brasileiro, é do criminoso brasileiro. Depois a gente vê o cidadão, porque o cidadão não passa pela audiência de custódia. O cidadão brasileiro, 99% da população, não passa pelo sistema de justiça criminal. Ele está trabalhando, ele está sofrendo, ele está se virando para ganhar o seu sustento, para desenvolver, para ser empreendedor, para ganhar, paga os seus tributos e é vítima dos criminosos. E lá você tem todo um rol. Então aí veio o governo nacional, o governo federal, querendo trazer requisitos
implementação de câmeras corporais para ter investimento, quer que coloca câmera nas viaturas. Essas câmeras da viatura só servem para dar problema eletrônico, não grava quase nada praticamente, porque vive dando problema. A gente trabalha num ambiente onde o terreno geográfico impacta, você tem que ter veículos off-road, você tem locais de difícil acesso, as viaturas estão superando esses obstáculos à sua mobilidade operacional, mas os sistemas eletrônicos hoje não são suficientes, eles quebram, eles estragam, dá dor de cabeça, aumenta o custo operacional para você manter isso daí, a gente fica com problema, não acaba acontecendo de nem atender a necessidade de todas as gravações, e ainda por cima, você ainda tem que achar que isso é uma prioridade. Eles desconhecem a realidade do Brasil, eles desconhecem a realidade do Estado. Vivem numa bolha, estão numa bolha, estão longe, né? Estão muito em Brasília, menos no Brasil. Então, assim, tudo isso é uma dificuldade que sobrecarrega o sistema de segurança pública. Até peço desculpas, Odilton, de acabar extrapolando esse tema, mas que eu considero tão importante. É importante que a população de Rondônia, é importante que a população brasileira conheça o verdadeiro problema. Não adianta nada você investir em milhões de policiais para ostensividade, milhões de policial para investigação, se o criminoso vai sair primeiro que ele não registra ocorrência. Se a execução da pena, quando ele for condenado, ele já cometeu crime várias vezes. Hoje a reincidência, antigamente falava reincidência, na época do meu pai, quando ele trabalhava, um cara reincidente, ele caiu uma vez ou duas, 3 vezes ele já não cometia crime. Hoje, reincidência aqui em Porto Velho, além de menor de idade, né, ou até maior de idade, quando ele chega vivo até lá, né, ele cometeu crime 5, 10, 15 vezes. Em São Paulo, está falando em 30, 35 vezes. Você sabia, Odilton, que em outubro do ano passado, o maior ladrão de roubo de veículo do Rio de Janeiro, o nome dele, eu esqueci o nome dele, Felipe do Holanda, alguma coisa assim numa comunidade lá. Ele foi considerado o maior ladrão da história de carro, o ladrão de carro da história do Rio de Janeiro. Foi morto, num confronto com a polícia. Ele foi preso, me falhou o número agora, ele foi preso mais de 130, eu ia falar 160, estou na dúvida, mas eu vou cortar por mais de 100. Mais de 130 vezes ele foi preso pela polícia. Esse cara nunca temeu o sistema judiciário criminal, a justiça criminal do Brasil, nunca temeu o aparato policial para fazer freio a ele, nunca. Ele só foi parado mediante um confronto onde a polícia acabou alvejando, ele veio a óbito. Ele nunca parou. Como é que uma pessoa, um criminoso, é preso 100 vezes? Ninguém nunca achou que ele deveria ficar preso. Por que ele teve tantos benefícios? Porque a lei prevê. Não adianta nem colocar a culpa na justiça. A justiça está cumprindo o que a lei prevê. Aonde é que tem que mudar essa lei? Se é uma lei federal? É no estado de Rondônia? Não. É em Brasília. Então, assim, a população precisa saber o quanto ela está disposta a pagar. Eu, como comandante, eu vou falar de um linguajar bem popular para a população, né? Eu gostaria de ser muito claro. Você, cidadão rondoniense, você paga seus tributos, os seus impostos, para a viatura da Polícia Militar de Rondônia, ela gastar gasolina várias vezes com o mesmo problema. Quando eu prendo o ladrão pela 5ª vez, eu gastei várias vezes combustível para andar os mesmos caminhos, eu tirei do policiamento preventivo para pegar esse criminoso que vive sendo solto. Até quando você vai querer pagar esse tributo? O seu dinheiro está sendo corroído por uma coisa que não resolve. Se você pega uma coisa que você compra e não resolveu, você já não compra naquele lugar, você vai no outro. Mas no serviço público você depende da gente. Só muda pela política pública, só muda pela mudança da lei. É você que tem que propor a mudança da lei. Você tem que escolher o parlamentar que vai realmente fazer mudança de lei. Senão você vai gastar. Eu fecho por aqui esse assunto, Dilton, me perdoe estender, mas olha só. Sem problema, coronel. Eu participei num evento ano passado, um evento internacional lá no Emirados Árabes Unidos. Né? O Ministério dos Emirados Árabes Unidos fez um evento, uma mesa temática, uma mesa redonda, uma reunião temática com chefes de polícia do mundo. Eu fui selecionado, o único do Brasil selecionado. Fui convidado. O Ministério do Interior dos Emirados Árabes bancou toda essa estrutura.
pagou passagem, a gente foi para lá, custo zero, e a gente teve a experiência. Polícia do Canadá, polícia de Montreal do Canadá, uma polícia lá de outra cidade do interior do Canadá, polícia do Reino Unido, polícia de Malta, que é uma ilha, polícia da Federal da Austrália, polícia da França, polícia de Portugal, da Espanha, de uma cidade da Espanha, polícia americana de 2 estados, um deles é San Diego, teve uma outra polícia, teve do Texas, salvo engano também. Enfim, nós tivemos várias polícias ali, além da polícia do próprio Emirados Árabes Unidos, né? E aí, mas aonde eu quero chegar? A população de Montreal, no Canadá, é de 2 milhões de habitantes. Isso o chefe da polícia passou. Aí eu lembrei, a população de Rondônia está em 1,5 milhão, 1,7 milhões. São quase equivalentes. O efetivo policial dele lá é de 5 mil policiais. O meu efetivo de Rondônia está entre 4.800, 4.900. Para uma área geográfica infinitamente menor, né? Nós somos muito maior, mas nós temos efetivos semelhantes, população semelhantes. Sabe qual foi o último homicídio aqui em Porto Velho? Foi agora, essa semana. Naquela época, o evento foi em outubro. Em setembro eu tive 33 homicídios. Mais de um por dia. Em Rondônia. Foi mais de um por dia, naquele mês. Estava numa escalada alta aquele período, de gente combatendo. Por quê? Guerra entre facções, estavam se matando. Pois bem, quando eu falei isso, eles ficaram totalmente impactados. Por quê? Em Montreal, até outubro de 2024, o último homicídio tinha sido há 5 anos atrás. O último homicídio. Inacreditável. Mesma quantidade de polícia, efetivo, e eu também. Qual a diferença? Primeiro, a estrutura de polícia. Lá a polícia faz tudo, é um ciclo só. É só no Brasil que corta. Um é polícia ostensiva militar, a outra é polícia civil investigativa. Aqui é quebrado no meio, um ciclo que não se quebra. Polícia faz tudo, não tem como você quebrar. No Brasil quebraram. Outro problema, a lei. Se você desacatar um policial lá, você vai preso e você fica preso na cadeia. Se você desacatar um policial aqui, hoje é encarado como um crime de menor potencial ofensivo. O policial só faz o termo circunstanciado, aí ele tem que se comprometer, ele tem que assinar e se comprometer a comparecer direto no juiz para receber uma pena lá, uma pena vai ser cesta básica e tal, nem preso ele vai ficar. Então assim, é essa proteção que a sociedade deseja? Se você agredir um agente do Estado do desacato, nem preso fica, paga uma mensalidade ali de cesta básicas e tal, punida pelo juiz. Se você desacatar um juiz, se você mandar um ministro do STF naquele lugar, talvez hoje muda um pouco, mas se você mandar desacatá-lo, é um TC, não importa. Imagine o que o criminoso vai fazer com um cidadão comum, se ele pode fazer isso com uma autoridade e isso não dá nada. Lá não, fica preso. Se ele comete um crime mais grave, fica preso. Ou seja, quem comete o seu erro, paga pelo erro que cometeu. Se ele quiser ter condições de voltar a ser um cidadão digno, ele tem que fazer a sua etapa de regressão de pena adequadamente com a pena estipulada. Aqui você tem um monte de benefícios. Aqui, se você matar uma pessoa qualificadamente, você pode pegar uma pena de 9, 12 anos, você vai cumprir 1/6 dela, você fica no máximo 2 anos preso. Aquela senhora que assassinou os pais em São Paulo, que parece que já tem 15 anos que houve esse assassinato, agora que ela está sendo julgada, talvez agora que ela vá para a prisão. É um caso que voltou à tona agora recentemente, infelizmente eu não me lembro do nome das pessoas. Então isso é um exemplo de como a gente vive dentro do país. Voltou à tona. Nessa história toda, Odilto, o que acontece? O sistema judiciário ele é caro. São muitos processos, você tem que ter advogado, tem que ter dinheiro para você pagar advogado. A defensoria está sobrecarregada de um monte de demandas, ocorrências de pessoas que não têm condições. Porque a população é carente, ela precisa de renda. E ela não tem renda suficiente para pagar advogado. E nós temos aí esse vácuo do poder, o crime organizado se instalando. Hoje o crime organizado está investindo já no jovem, para ele ser, desde ser um operador de homicídio, a um pequeno traficante, a um vigia, a fazer faculdade, virar advogado, advogar para o crime organizado, para as facções. Coronel, um AK-47 para a mídia tradicional é um guarda-chuva. Exatamente. Um batom na mão de uma cabeleireira, na mídia tradicional é uma arma perigosa de destruição em massa. E como é que você avalia isso? Onde é que tem que mudar? É problema de polícia?
É só a polícia que resolve? Não, não é. Vamos não encher é. de policial? Não vai resolver. O policial não foi feito para matar ninguém. O policial não vai prender o cara, criar, não, você é diferente, você eu prendo e você não vai sair da cela, você vai ficar preso. Não é o policial que faz isso. O policial faz o que está na lei, né? E nesse desafio todo, a gente comandando a Polícia Militar frente a toda essa realidade, o que nós temos tentado desenvolver? A nossa linha de comando é de trazer dignidade à tropa, trazer a visão operacional do policial raiz. Policial, ele tem que ser temido. O policial, ele é a autoridade que o Estado deu o poder da força. A força pertence só à polícia, ao Estado, não ao indivíduo que quer fazer justiça com a própria mão ou delinquir, custe o que custar, usando a força e a sua violência. Não pode ser aceito, não pode ser comum. A gente quer trazer o policial para ser respeitado. Por isso que eu falo, nós temos algumas coisas que nós destacamos. Primeiro, informação. A gente busca informação de qualidade, por isso que eu faço questão de sempre conversar muito com a imprensa. Então nós temos o que nós produzimos, faço questão de dizer o que nós produzimos. Polícia Militar no passado abordou mais de 60 mil pessoas, mais de 18 mil foram presas em flagrante, ou seja, não aborda de qualquer jeito. A gente avalia tecnicamente a atitude suspeita e 1/3 dessas abordagens está sendo resultado em prisão em flagrante, né? Fora os 2.000 foragidos da justiça que foram recapturados, fora os mais de 1.700 traficantes que foram, 1.100 traficantes que foram presos em flagrante, menos 1.100 foram presos. Daqui a pouco estão de volta traficando, que a lei é frouxa, vai deixar voltar. Mas nós estamos fazendo nosso trabalho. Fora as mais de 1.800 armas de fogo que foram apreendidas, né? Fora mais de 9.000 acidentes de trânsito que foram registrados ao longo do ano. Nosso trabalho está sendo feito. Uma polícia que aborda 60 mil pessoas, né, e que tem reclamações de abordagem, denúncias na corregedoria, menos de 1%, 0,5% sobre possível, onde desse 0,5% de 60 mil abordagens, nós temos ali quase 300 reclamações, que vai de uma abordagem ruim, pode ser um xingamento, que pode ser a suposta agressão, tapa, alguma coisa, não chega a essa ocorrência. E desses 300, 80% desses 300, ou seja, lá daquele 0,5%, 80% daquele 0,5% é tudo denúncia vindo de audiência de custódia. Ou seja, criminoso preso em flagrante, fala que foi agredido pelo policial, fala que foi maltratado pelo policial, porque a audiência de custódia ela só consiste em perguntar se o agente da lei tratou bem o criminoso. Isso é um disparate. Isso é uma falta de visão. Não, serve também para oferecer balinha, para perguntar se o ar-condicionado está na temperatura ideal, para oferecer água. É impressionante que no Brasil, a maior preocupação num pós-cometimento de crime, a primeira diligência de justiça vai se preocupar com o criminoso. O bem-estar do criminoso. A vítima que se dane, a vítima que espere o momento dela, a vítima que espere o Estado dar o suporte depois. Eu quero saber como está o criminoso. É impressionante como é que a lei do Brasil está chegando a esse ponto. E até onde o brasileiro, até onde o rondoniense está disposto a pagar esse preço. Enquanto isso, eu fecho aqui o que eu estava dizendo. Nós estamos aprimorando o trabalho da Polícia Militar. E a gente não consegue abraçar tudo. As demandas são infinitas, mas os meios são limitados. Com base nisso, nós temos que identificar uma estratégia adequada. Informação de qualidade para a nossa tropa cumprir a lei acima de tudo. Informação de qualidade com a inteligência, para ela dar orientação ao nosso ostensivo, a dar um bote certo, qualificação. Isso tem tecnologia, tem policiais qualificados na inteligência e policiais qualificados na parte ostensiva. Batalhão especializado para fazer o combate bélico, para não dar chance àquele indivíduo que se acha no direito, né, de cometer crime mediante violência. E no combate bélico, a gente está melhorando a nossa performance do confronto. O que é melhor a performance do confronto? Dentro do que a lei permite, na aplicação da lei existe um momento legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. Em que momento acontece isso? Quando o policial depara com um criminoso armado, com arma em mãos. Nesse momento não é para ser piedoso. A determinação do comando é um desenvolvimento de performance para que você seja implacável. Eu não quero policial meu morto. Eu não quero vítima da sociedade morta, lesionada. O policial não tem como titubear nesse momento. Ele tem que ter uma tomada de decisão certa.
Para isso a gente está desenvolvendo performance, informação de qualidade, devida aplicação da lei e nesse momento, quando encontrar, não perder a oportunidade. Isso tem equipamento mais sofisticado, cursos mais qualificados, desenvolvimento da informação cada vez mais qualificada para que a abordagem no uso progressivo da força, quando chegar a esse momento extremo, não falhe. E assim a gente consegue ter bastante sucesso no combate bélico, principalmente ao crime organizado ou ao criminoso violento. Se ele não for de facção, mas se ele achar que ele está condições de usar arma de fogo de forma criminosa, ele também vai ter o mesmo resultado. Então, dessa forma, a gente quebra a estrutura bélica do criminoso e assim a gente consegue fazer o nosso outro trabalho, que é o trabalho preventivo, que é a gente ter tempo para o cidadão de bem, que é a gente ter tempo para fazer patrulhamento escolar, que é a gente ter tempo para fazer o patrulhamento comercial, que é conversar com as pessoas de bem que estão trabalhando, que estão pagando seus impostos para pagar os salários dos policiais, para pagarem a compra de viatura, a estrutura tecnológica à disposição deles. A gente não tem que ficar só de disposição de correr atrás de vagabundo. Então o vagabundo não pode perder muito tempo com ele. Se ele jogou a arma no chão, se entregou, algema, ele leva para a delegacia. Se ele tiver com a arma na mão, pensando em atacar o policial, ele tem que ser morto. Não tem outro resultado. E existe amparo da lei para isso. E a gente tem que ter, sabe o quê? Vivência. A gente tem que ter experiência para poder atuar nessa área. O policial militar é preparado para isso. E eu, como comandante-geral, servidor público, que fiz um juramento, um compromisso com a sociedade, de servir e proteger com o sacrifício da própria vida, eu tenho que fazer o meu sacrifício de ter a melhor leitura possível para que o meu serviço tenha a melhor qualidade. Então, como comandante, a melhor qualidade é identificar esse diagnóstico operacional e a gente alcançar esse resultado para ter uma polícia forte do cidadão rondoniense trabalhador. A gente vai defender o rondoniense trabalhador, não o vagabundo. E a gente tem, então, ter esse preparo. Essa é a nossa visão. O governador do estado, o coronel Marco Rocha, deu essa grande honra para nós, nos escolhendo como comandante-geral. Ele mesmo determinou essa linha enérgica, essa linha firme, né, de intolerância ao crime violento, da gente trazer dignidade à população de bem, a população que ele tanto está lutando. Está sendo um governador super municipal, distribuindo recursos, a CEAS fazendo uma série de programas nunca vistos antes na história. Tem programas estruturados, isso pode levar de mandatos à frente, realmente uma política de governo implementada pelo governador, pela sua esposa. O governador tem potencializado o comércio internacional, né, para expandir os produtos de Rondônia a ser exportado, que é da onde vai vir o crescimento econômico cada vez maior, né? Então ele está sendo cada vez mais gestor dedicado, né? E nos deu esse desafio de trabalhar com esses meios, mas melhorando a nossa qualidade de serviço, trazendo dignidade ao policial, aproximação. Talvez é por isso que ele escolheu alguém que começou soldado para lá, para que realmente tenha proximidade com o policial, para que o policial compre essa ordem, mas compre a ideia. Não é só dar ordem. Outro aprendizado que a gente tem ao longo dessa carreira é isso. Não basta só dar ordem. Ordem é muito fácil. É você escrever, cumprir, segue o regulamento. Tem que ser mais do que isso. Você tem que trazer a tropa a entender qual é a ideia, qual é o desejo. Tem que trazer o coração da tropa na ponta da ocorrência, na ponta da arma, na ponta das suas mãos, na ponta do seu escudo. Então você tem que convencer, não é só ordenando, é convencimento. Então eu procuro me entregar em honra ao nosso governador, em honra a Deus, em honra à nossa tropa, e assim a gente ofertar um serviço de maior qualidade. Então essa é a mensagem que eu gostaria de passar, estendi um pouquinho aqui, mas acredito que é de grande valia. Coronel, eu vou falar um pouquinho sobre a sua fala rapidinho, mas antes disso, eu quero só para ratificar tudo aquilo que você disse, principalmente em relação à legislação. O meu filho mora nos Estados Unidos, ele mora no estado de Nova Jersey, trabalha no estado da Pensilvânia. Existe uma diferença de legislação entre esses dois estados no que diz respeito à abordagem policial, à tolerância de certos delitos, não vou falar crime, mas pelo menos delito, principalmente no que diz respeito ao uso de droga, a certo tipo num estado, determinado tipo de situação é considerado crime, no outro estado não é considerado crime. Ele mora na Nova Jersey, trabalha na Pensilvânia, conhece muito bem os dois estados que ele cruza todos os dias, exceto aos domingos, e mesmo assim, em alguns domingos ele vai para a Pensilvânia. Então, ele já falou para mim, eu também conheço os dois estados, já estive lá, eu não pude perceber porque eu não convivo.
isso que ele me relatou. Ele falou que a diferença dos dois estados, no que diz respeito à segurança pública, a tranquilidade da população em relação à segurança, é tremenda, ela é abissal a diferença. Ele diz que em Nova Jersey ele pode sair à noite, a qualquer instante, qualquer momento, que não tem problema nenhum em relação à segurança. Não se sente inseguro. Na Pensilvânia, durante o dia já é complicado. E ele mora numa cidade que é bem próxima à divisa dos dois estados. Então, não há a transposição da divisa dos estados, da fronteira dos estados do crime. Porque o crime que é cometido aqui tem uma punição e vai ter uma ação da polícia. O crime que é cometido lá é totalmente diferente. Então tem tudo a ver, sim. A criminalidade que a gente vive no Brasil hoje é muito mais responsabilidade da legislação do que do policiamento, do que da Polícia Federal, da Polícia Militar, das polícias civis, dos estados, da Polícia Rodoviária Federal, né? Até das polícias municipais, da Guarda Municipal, Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, Guarda Civil de outros municípios. Então, é muito mais responsabilidade da legislação. Então, fica aqui o meu recado para você, telespectador. O coronel, agora aproveita a situação, o coronel Regis Braguin falou exatamente aquilo que eu penso. Ele não falou absolutamente nada que eu tivesse que fazer uma correção. Não é meu papel aqui fazer correção do entrevistado em relação a pensamento. Mas eu estou aqui sim, confirmo tudo o que ele disse, são palavras que eu também poderia usar como minhas, e fica aqui um recado para o telespectador. Pensa direitinho quando você for escolher o seu representante, pensa se é isso que ele quer para você, segurança, ou se quer simplesmente entregar o nosso estado, entregar a nossa cidade, entregar a nossa casa, entregar a sua segurança a bandidos. Eu prefiro entregar a minha segurança à polícia. Eu prefiro que a minha segurança seja feita por pessoas sérias, por pessoas honestas, por pessoas comprometidas com a população, comprometidas com o nosso Estado, comprometidas com o cidadão de bem, não comprometida com audiência de custódia, nem comprometida a oferecer água mineral pro criminoso, oferecer balinha pro criminoso, saber se a temperatura do ar-condicionado está agradável a ele, se ele não está sentindo frio, enquanto o policial está ali na outra sala respondendo a uma série de questionamentos e de repente correndo risco até de ficar detido. Eu prefiro entregar minha segurança a quem tem comprometimento com a segurança, a quem tem comprometimento com o cidadão. Eu prefiro entregar minha segurança para o coronel Regis Braguin, para a Polícia Militar do Estado de Rondônia, para a Polícia Civil do Estado de Rondônia, para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal do Brasil, a entregar a minha segurança para bandidos. Desculpa também, telespectador, é um desabafo, é algo que está aqui dentro do meu peito, mas como eu encontrei alguém que pensa como eu tô pondo para fora, tá? É isso aí, e parabéns à Polícia Militar do Estado de Rondônia por ser considerada uma das melhores, a segunda melhor polícia do Estado. Isso se deve muito à ação da PM, à ação da Polícia Civil, à ação da Secretaria de Segurança Pública, se deve muito a isso. E nós temos que honrar sim. Quando você vê um policial militar, respeite-o. Tá? Eu quero até mostrar um vídeo aqui para o coronel, nós vamos colocar na tela também. Eu quero que, rapidinho... Os policiais ordenam que o caminhoneiro saia do veículo. O motorista se recusa e discute com os militares. Eu não tô fazendo nada. Então desce. Tudo bem, mas qual que é o motivo? Ele questiona os policiais. Eu não fiz nada. É você que faz as coisas não, senhor. Um dos agentes tenta explicar o motivo da ação. Perturbação do trabalho. Por quê? Que você está perturbando o trabalho do cara que está aqui no pátio. Por qual motivo? Você tinha que tirar você foi e respeitou ele. E em seguida os PMs usam uma arma de eletrochoque para imobilizar o caminhoneiro. Negativo, você me... Ai! Vai ou não vai? Ai, vou! Ai! Vai ou não vai? Beleza! Vai ou não vai? Beleza! Ai! Eu vou! Pronto! O homem que aparece nas imagens é o caminhoneiro Kevin Lacerda. O vídeo foi gravado por ele mesmo durante a abordagem policial.
Kevin e o irmão viajavam de São Paulo para Belo Horizonte, cada um em um caminhão. Eles precisaram parar depois que um dos veículos apresentou problemas mecânicos na BR-381, próximo à cidade de Oliveira. Os dois estacionaram no posto e acionaram um mecânico que combinou de ir ao local. Teve uma coisa semelhante esses dias lá em Parecis. E qual foi a ação da... Eu vou dar minha opinião como civil. Houve uma abordagem policial. O policial pediu para descer do automóvel, do caminhão. Siga as orientações, porque na realidade eu estou falando orientação, mas pode ser uma ordem sim. O policial tem autoridade para pedir para você sair do caminhão, para você descer do seu automóvel, para você apresentar a documentação, para você responder as perguntas dele. Agora, se você faz diferente disso, infelizmente, o policial vai ter que fazer o uso progressivo da força, que no meu modo de ver, foi isso que aconteceu. No entanto, coronel, você vai me contar da situação daqui de Rondônia, eu estava vendo um comentário dessas, eu vi esse vídeo em outra plataforma, e eu estava vendo os comentários, 90% criticando a polícia. Eu fui o único que coloquei, peraí, por que ele simplesmente não desceu? Eu fui criticado quando eu fiz esse comentário. Por que o caminhoneiro simplesmente não desceu? Eu vi o vídeo e, assim, por isso que o policial é tão crucificado, né? Primeiro é a abordagem do vídeo. Mostra só o momento da crise, onde há o contato da polícia diretamente com a negativa do abordado. E, às vezes, a população também não tem a compreensão. A gente tem que partir do pressuposto que a abordagem policial, quando ele aborda o indivíduo, a partir dali há uma custódia do Estado para entender aquela situação. Se é uma atitude suspeita, por quê? Aí esse vídeo fala de alguma coisa que o motorista não estava colaborando, uma possível perturbação de trabalho, e pediu para ele descer. Foi uma verbalização onde se começa a abordagem. A abordagem policial significa contenção policial sobre um indivíduo. Então, ou seja, é a força do Estado começando a agir. Mas ela vai verbalizando harmonicamente. Não obedeceu, ele vai ser feito contato, no sentido de contê-lo a obedecer aos procedimentos policiais. Ele resistindo, vai ser o escalonamento. Pode ser a imobilização do indivíduo mediante a defesa pessoal, ou ele começa a progredir o seu uso da força. Naquele caso ali foi tentado feito a contenção, o contato físico, ele continuou resistindo, a partir dali ele está cometendo crime de desobediência, crime de resistência, e o policial vai subir no escalonamento. Qual foi o próximo passo? Foi um tiro no abordado? Não. Foi o soco no abordado para tentar desacordá-lo, tentar ele trazer? Não. Foi o emprego da pistola de choque, para fazer a imobilização mediante o choque elétrico. E a partir dali ele começou a colaborar. Então foi feito escalonamento. É um caso ali para efetuar disparo de arma de fogo? Não. Mas foi um caso ali para o policial fazer com que se cumprisse a sua abordagem, para ele identificar o problema, se era um crime em flagrante, ou se era uma averiguação, e a pessoa resistindo à atuação do Estado, um agente aplicador da lei, tem o escalonamento uso progressivo da força. Teoricamente, os policiais ali agiram corretamente, dentro de que é ensinado num curso de formação de soldado em Rondônia, a Minas Gerais. Porque o uso progressivo da força, embora o governo federal agora, que fez um decreto do uso progressivo da força, mas ele vem falando uma coisa que as polícias militares fazem isso desde 1980 e vem se aprimorando. O que ele apresenta hoje a gente já faz há muito tempo, não tem nenhuma novidade ali, chegou à tarde. Então, assim, a Polícia de Minas, que é considerada uma polícia super técnica, os meus principais estudos, especializações na Polícia Militar sobre repressão qualificada, combate a crime organizado, operações de Rotam, desempenho da atividade operacional de cada batalhão para baixar a incidência criminal dos mais diversos tipos de crime. Tudo isso aí eu aprendi nos boletins instrutivos, normativos da Polícia Militar de Minas Gerais, que é uma das polícias que mais escreve ciência policial no Brasil, que tem policiais de alta qualificação. É uma polícia altamente confiável, mas infelizmente a abordagem ela aconteceu, tem indivíduo que não respeita. Então ali a gente vê uma desobediência. O policial tem que agir. E se ele está cometendo um crime, o policial tenta tirar, ele
não resiste, ele resiste, não obedece, o policial fala, tá bom. Então tá bom, pode ir, porque tá bom. Eu falo, vou fazer uma ocorrência, olha, eu tentei tirar, ele não obedeceu, ele foi. E essa filmagem vai lá, sabe o que vai acontecer? O policial vai ser preso por prevaricação, porque ele não agiu devidamente, porque não usou o progressivo da força, porque não deu um jeito a mais de tirá-lo do veículo para que ele pudesse parar de cometer aquele crime possível de perturbação de trabalho, que é o que foi apontado ali inicialmente. Eu não tenho todo o vídeo. Não foi mostrado o que o motorista causou para se criar uma abordagem policial. Criou-se um contexto favorável à crítica. Exatamente. Então essa abordagem que coloca já o resultado final, o desfecho, ela não é totalmente compreensível, né? Mesmo assim, o momento que o policial está atuando, ele está escalonando dentro do que a lei fala, dentro dos protocolos policiais. Eu não vi o início de toda a cena, mas eu tenho certeza que o policial já não chegou já de imediato segurando o braço do motorista. Isso é quase lógico. Primeiro que para ele segurar o braço do motorista, o motorista teve que abrir a porta do caminhão. Ou o próprio policial abriu, depois provavelmente houve ali uma insistência, houve ali uma argumentação, não houve o cumprimento da instrução ou da ordem do policial, ele foi lá e abriu. Eu conheço bem a Polícia de Minas, eu sou mineiro, né, visito meu estado é Rondônia, o estado onde eu nasci com muita frequência, né? Os únicos 2 estados que tem a farda que não é azul é do seu estado e do meu, né? Que são ali um tom de marrom. O resto, todos os estados, as fardas são azuis. Mas, coronel, eu vou dizer para o senhor que eu não estou satisfeito com essa entrevista, porque ela ficou maravilhosa, porém a gente deixou de abordar muita coisa que pode ser abordada. A gente tem assunto para bastante pauta aí. Bastante pauta. Já fica aqui o convite. O senhor entenda que a RTN TV é sua casa, o meu telespectador é seu telespectador, e que o senhor sinta vontade para voltar quando quiser. A casa é sua, quando tiver algum tema. O Dilton, eu gostaria de falar sobre situação assim, venha. O Dilton, eu gostaria de esclarecer, a casa é sua, o tempo é seu, tá? Eu vou encerrar esse nosso RTN TV RTN Revista de hoje, mais pelo seu tempo do que pelo meu, que pelo meu eu continuaria e nós teríamos muito mais assunto para ser tratado. Gostaria, aqui só de algumas pequenas pautas que eu coloquei, eu queria falar dos batalhões especiais, tipo BPTran, tipo BPTAR, eu queria falar sobre isso, o batalhão de polícia BPA, o BPA, sobre todos esses batalhões, a gente vai falar numa outra oportunidade. Sobre os totens, qual foi o impacto na segurança com a implantação dos totens. Maravilhoso. Sobre a inteligência artificial, a gente aprofundar mais, falar, né? Então tem muitos e muitos e muitos outros assuntos. Mas o nosso tempo, o tempo é algo escasso, é um bem escasso. É um bem que não se recupera. E a gente tem outros compromissos para cumprir. Exatamente. Então eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Tenha à vontade, o senhor fica à vontade nas suas considerações. Tá joia. Muito obrigado, Dilton. Obrigado a todos que estão acompanhando a RNTV. Eu quero dizer, primeiramente, que como comandante-geral da Polícia Militar, nós temos um compromisso de prestar um serviço de cada vez maior qualidade. Nós, como comandante, entendemos que a Polícia Militar ela pode evoluir muito. Ela pode melhorar muito em suas abordagens, ela pode melhorar muito ainda em sua prestação de serviço. E nós estamos muito conscientes disso, né? Nós estamos trabalhando fortemente com comunicação com a imprensa para ter uma adequada divulgação, prestação de contas do nosso serviço. Nós procuramos responder todos os questionamentos sem fugir de nenhuma polêmica, trazendo a verdade à tona. Nós prestamos contas e somos elogiados a Tribunal de Contas, a Controle Interno da Secretaria de Segurança Pública, a Controladoria Geral de Estado. Nós prestamos contas e temos a confiança do Ministério Público, que é o órgão de controle policial. Nós estamos prestando as nossas obrigações adequadamente. E quero dizer também que a Polícia Militar a Polícia Militar de Rondônia
é uma polícia muito bem eficaz. Com o efetivo que nós temos, os meios que nós temos, nós produzimos muito. Nossos policiais estão em contínuo sacrifício, trabalhando no seu serviço ordinário, trabalhando nas suas folgas. Nós nunca trabalhamos tanto como agora. Também temos como resultado, nós nunca abordamos tantas pessoas, prendemos tantos criminosos como antes na história da Polícia Militar. Isso é reflexo do compromisso de cada policial militar, do policial mais moderno ao policial mais antigo, seja ele o comandante-geral. Isso tudo é fruto de uma autonomia dada por um governo sério. O governador Marcos Rocha, que é um coronel da Polícia Militar, nos deu autonomia para que a gente apresente todos os diagnósticos técnicos para que ele faça um bom governo. E assim a gente tem feito. E assim ele tem investido na atividade de segurança pública, desde a valorização da classe, valorização das forças, realinhamento salarial, melhorias das condições de trabalho, melhoria dos armamentos, até parque tecnológico sendo investido, atualizações das viaturas, aprimoramento de legislações e também o seu esforço de integrar todas as forças para que a gente possa ter mais potência de ações para servir e proteger o cidadão de Rondônia. Então essa é a polícia que temos, ela é um reflexo da sociedade de Rondônia. O policial militar é um policial cidadão rondoniense, ele também reflete o que o cidadão de Rondônia passa no seu dia a dia, seus desafios, sua busca por prosperidade, o reconhecimento de um Estado, e nós temos, aproveitar o gancho, e nós temos que enaltecer as boas coisas que nós realizamos. E fecho aqui dizendo, o governo do Estado, essa semana, no dia 11, se não me engano, ele acabou de implantar um programa de comunicação. Através da comunicação do governo, foi implementado o programa Fale Bem de Rondônia. Esse programa, ele vai estar mostrando todos os potenciais do estado de Rondônia, seja das ações de governo, seja das ações de potenciais da biodiversidade, do turismo, da força econômica, seja do meio privado, da estruturação fomentada pelo Estado, todas as ações, segurança pública, as melhorias de saúde que conseguimos conquistar com muito sacrifício, o índice de educacional que tem subido, tudo isso para mostrar o quanto Rondônia é forte. E nós, como cidadão rondoniense, temos que falar bem de Rondônia. Por isso que eu faço questão de dizer que nós estamos fazendo um excelente trabalho. A Polícia Militar está prestando um excelente trabalho com todos os seus meios. O policial militar obedece e aplica muito bem a lei. Mas isso significa que nós estamos orgulhosos do que temos, mas também inconformados porque sabemos que podemos melhorar cada vez mais. Esse é o reflexo de ser um cidadão rondoniense. Ser grato ao que se tem, falar bem das boas ações e fortalecer o que pode ser melhorado. Coronel, muito obrigado. Agradeço em meu nome, em nome da RTN TV e em nome também do nosso telespectador. Até a semana que vem com mais um RTN TV.